Olá, hoje vamos falar de uma das 3 macroetapas que todo planejamento estratégico bem feito deve conter, que é a macroetapa SWOT análise. Como falei, todo planejamento estratégico é composto por 3 macroetapas, sendo a primeira etapa a etapa do pensamento estratégico, onde nós vamos discutir a essência, o DNA da empresa, ou seja, onde vamos definir e escrever o nosso propósito, por que nós existimos. Vamos escrever a nossa missão, que é o que nós realmente fazemos, e vamos falar um pouco do nosso sonho, da nossa visão que buscamos no futuro. E fechamos com a discussão sobre valores e princípios de gestão que juntos definem a cultura organizacional. A segunda macroetapa é a etapa onde juntos com todos os executivos da empresa nós fazemos um brainstorm chamado SWOT análise, onde S vem de strengths ou forças em inglês, W vem de weakness ou fraqueza, O de opportunities ou oportunidades e T de threat ou ameaça. Quando falamos de forças e fraquezas, nós estamos analisando o ambiente interno, estamos falando dos nossos pontos fracos e dos nossos pontos fortes, aquilo que a gente realmente trata no dia a dia. E quando falamos de oportunidades e ameaças, estamos falando do quê? Do ambiente de fora, externo, onde estão a chamada dinâmica do mercado, geralmente composta pelos clientes, concorrentes, fornecedores, público em geral, que sofrem influências das forças macroambientais, que são as forças políticas, que são as forças econômicas, as forças sociais, demográficas, ambientais e, atualmente, muito fortemente tecnológicas. E a terceira e última etapa de qualquer planejamento é a etapa da descrição dos objetivos, da definição das metas e do detalhamento do plano de ação. Voltando ao tema do nosso vídeo, podemos dizer que uma análise SWOT ou análise FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças em português, é uma técnica que auxilia as pessoas e as empresas a identificar seus pontos fortes, suas forças, as suas fraquezas, pontos fracos, as oportunidades e ameaças relacionadas à competição do negócio. Ela busca identificar os fatores internos, como já falamos, e externos, que são favoráveis ou desfavoráveis para que possamos realmente alcançar os objetivos. Usuários da análise SWOT frequentemente perguntam e respondem questões para gerar informações que sejam extremamente relevantes para poder trabalhar cada um dos temas internos ou externos da empresa. A análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar qual é a posição estratégica da empresa no ambiente em que ela está atuando. O objetivo da matriz é cruzar oportunidades e ameaças dentro do ambiente externo das empresas e ter uma análise do que? Dos seus pontos fortes e pontos fracos. Ele é utilizado como indicador para demonstrar a situação organizacional e poder desenvolver aqui quais são as ações de melhorias. As variáveis internas são aquelas que se concentram no interior da empresa, contemplando suas forças, seus pontos fortes e as suas fraquezas, aquilo que a gente ainda não tem competência para fazer bem feito. E como o nome já pressupõe, são variáveis, se elas são internas, a empresa possui controle sobre elas. Estamos falando de variáveis, por exemplo, tipo o tempo de atuação no mercado, a localização, a reputação, a marca. Nós estamos falando de recursos financeiros, estamos falando de gente, recursos humanos, estamos falando de gestão de marketing. Estamos falando de acesso à matéria-prima, a equipamentos, materiais, estamos falando da capacidade de operação, ou seja, estamos falando da cadeia de valor. Por outro lado, quando nós falamos sobre as variáveis externas, nós estamos nos referindo ao contexto de fora, externo da empresa, da organização, do negócio. Portanto, são englobadas nas variáveis externas o quê? As oportunidades e as ameaças. Não bastasse essa divisão dentro das variáveis externas, elas ainda podem ser classificadas entre o microambiente e o macroambiente. O microambiente, a empresa em si, seus fornecedores, seus clientes, seus concorrentes e os demais stakeholders. Macroambiente, onde temos os fatores macroambientais que falamos anteriormente, que são decisões políticas, mudanças na legislação que podem favorecer ou, de repente, atrapalhar a sua vida, avanços tecnológicos, recursos naturais, competitividade, demografia, impacto socioambiental. É importante ter em mente que as variáveis externas podem sugerir tanto um cenário favorável quanto um cenário desfavorável à sua empresa. E ao contrário das variáveis internas, elas o quê? Costumam fugir do controle da organização. Para que a SWOT seja bem feita, ela deverá responder a algumas questões. Por exemplo, quais os principais atributos, elementos de valor que a sua empresa oferece? Você possui uma equipe engajada? Você possui clientes encantados?
Como sua empresa é vista e avaliada no mercado? Quais são os seus diferenciais competitivos? O que você faz para fidelizar os seus clientes? Quais são as suas vantagens sobre a concorrência? Resumindo, a análise SWOT ajuda a sintetizar o momento da empresa, mas, como nós vimos anteriormente, não diz muita coisa sozinha. Há uma tendência cada vez maior, sobretudo quando pensamos hoje no marketing digital, no marketing moderno, de olhar para além da empresa, buscando entender o comportamento, as pessoas. Entender o ambiente externo e as pessoas que compõem tem sido cada vez mais decisivo para o sucesso ou fracasso de empresas e marcas presentes nesse mercado. Além disso, vale uma reflexão. O que olhamos dentro da empresa está condicionado ao que vem de fora. Em outras palavras, o ambiente interno no seu negócio está condicionado a demandas e necessidades externas. É óbvio. Geralmente, novos processos, novos produtos, serviços são implementados mediante a apresentação de uma demanda, seja ela por parte do seu público-alvo, seja ela porque o seu concorrente está oferecendo, seja ela porque a autoridade está mandando. Quando pensamos, por exemplo, em empresas que passam a investir em sustentabilidade, processos de reciclagem, logística reversa, há uma mudança interna, mas que parte do quê? De uma pressão externa, que vem aonde? Que vem do público, que vem dos movimentos sociais, que vem dos ativistas. O mesmo ocorre quando identificamos uma fraqueza da empresa. A maneira que é utilizada para tentar solucionar essa fraqueza sempre visa o quê? Olhar para fora da empresa. De modo geral, a análise SWOT é uma ferramenta fundamental que auxilia na ampliação do conhecimento sobre a empresa e serve também para a avaliação de fatores externos que podem tanto comprometer o negócio, como servir para oportunidades e para o crescimento. Para que se possa formular a melhor estratégia, a empresa precisa montar a sua matriz SWOT, onde no eixo vertical estejam as variáveis do ambiente externo, ou seja, oportunidades e ameaças, e no eixo horizontal as variáveis do ambiente interno. As forças são os pontos fortes e as fraquezas são seus pontos fracos. Quando cruzamos forças com oportunidades, nós temos o que chamamos de estratégia de desenvolvimento, pois forças como marca, a base de clientes existente, canais de distribuição e estrutura operacional montada pode favorecer o cross-selling para novos produtos, serviços, pode facilitar a entrada em novos mercados, alianças com outras marcas. Aqui, o objetivo é claro, alavancar as forças e maximizar as oportunidades. Quando cruzamos as forças com as ameaças de novos entrantes, de novos produtos, serviços, nós temos a estratégia de manutenção. Aqui nós temos que alavancar as forças e minimizar as ameaças através da introdução de novos produtos, parcerias com marcas complementares, melhorar os serviços de entrega via web e fazer sua própria análise das redes sociais, como eles nos veem, como atuamos. Quando temos fraquezas com oportunidades, nós temos a estratégia do crescimento. Olha que interessante. Onde temos que conter as fraquezas e explorar as oportunidades. Aqui temos que montar, comprar ou estabelecer parcerias que também nos permitam oferecer novos produtos e serviços. Nós temos que melhorar o nosso relacionamento com os nossos clientes. Nós temos que fazer pesquisas mais frequentes para poder entregar e superar expectativas. E vamos ter o cruzamento final de fraquezas com ameaças, onde o desafio será conter ou minimizá-las através da redução de custos, inclusive criando uma empresa que tenha uma estrutura super enxuta. Como falei, a ideia de montar um banco especializado no setor de transporte, de carga e passageiros, que nós ajudamos a montar e a desenvolver, ela nasceu de um planejamento estratégico anual feito pelo grupo empresarial que nos contratou para montar esse banco e que já atuava no setor de transporte há mais de 30 anos. Eles possuíam uma rede própria de 50 revendas e uma parceria com mais de 300 revendedores de caminhões e ônibus espalhados por todo o Brasil, onde vendiam cotas de consórcio. Esse grupo possuía como forças, pontos fortes, a marca do consórcio, que já estava consolidado no mercado há quase 20 anos, todo o canal de distribuição, para poder oferecer os produtos financeiros e de seguros, se for o caso, e já possuíam também uma estrutura física e operacional. E como a fraqueza era apenas não conhecer a tecnicidade do mercado financeiro, foi muito simples. Eles resolveram ir ao mercado e contratar executivos. Nós montamos uma equipe que conhecia esse mercado e assim iniciamos esse projeto. Essa estratégia de crescimento foi extremamente importante para esse grupo porque ajudou também a minimizar a ameaça de entrada de novos concorrentes no setor de consórcio
e no setor de financiamentos e veículos pesados, o que viria a acontecer apenas 10 anos depois com a chegada dos bancos das montadoras parceiras. Como podemos perceber, oportunidades e pontos fortes e forças juntas levam ao desenvolvimento. Oportunidades e fraquezas podem levar ao crescimento ou se transformarem em ameaças e fraquezas se não forem materializadas no tempo certo. A beleza da SWOT está em poder antecipar movimentos do mercado, movimentos externos e assim permitir que a empresa se planeje e se estruture internamente para não perder as oportunidades que batem na porta todos os dias. Como sabemos, a velocidade das mudanças está cada dia maior. E essa dinâmica de mercado pode transformar oportunidades em grandes ameaças rapidamente, fazendo com que também os nossos pontos fortes ou forças se transformem em pontos fracos e fraquezas na mesma velocidade. Então, faça o seu planejamento estratégico periodicamente e dê especial atenção a esta segunda etapa, onde você e sua equipe vão desenvolver uma SWOT análise que vai servir para maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças. De forma objetiva, podemos dizer que a SWOT análise é um exercício corporativo de autoconhecimento, que ajuda a empresa a se preparar para o futuro e melhorar constantemente seus resultados, aumentando a sua eficiência, lucratividade e principalmente a sua longevidade. E lembre-se, forças com oportunidades gera estratégia de desenvolvimento. Forças com ameaças te obrigam a definir uma estratégia de manutenção. Fraquezas com oportunidades pedem uma estratégia de crescimento. E fraquezas com ameaças, uma estratégia de sobrevivência. Então, seu mercado te oferece mais oportunidades para você poder usar seus pontos fortes ou está cheio de ameaças? Sua empresa possui mais pontos fortes, mais forças ou mais pontos fracos e fraquezas que precisam ser trabalhadas urgentemente? As respostas a essas perguntas irão ajudar a fortalecer sua empresa. Então, mãos à obra. Que estratégia você recomenda para a sua empresa neste momento?